Vamos lá, agora sim, né, oficialmente, e agora a gente não pode falar que estava bebendo vinho, não pode falar mais as besteiras aí, né? Já está gravando. Agora está gravando. Estamos aqui com mais esse Lapidando Ideias, esse seminário, com a iniciativa do programa de pós-graduação, né, de análise política, desenvolvimento de políticas públicas. Eu queria agradecer a presença do professor Aguinaldo, dos alunos aqui do programa, e também dos convidados que estão aqui na sala fazendo parte desse seminário de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, né, o professor William, né, professor em seguida, como ele comentou, a professora Clauciano, que intermediou esse seminário, né? Então, eu agradeço muito a vocês. E, assim, só para lembrar, nós estamos, já é talvez o terceiro tema que tem esse mesmo universo, né? Essa cadência, então, é muito, isso quer dizer que a gente está também explorando bastante esse ambiente. E dizer para todo mundo que essa é a ideia mesmo do seminário, né? Proporcionar mesmo essa abertura aí variada e de distintos temas, né? De distintos universos temáticos. Então, hoje o seminário, o nome, né? Consiste no indicadores de sustentabilidade e a importância para as políticas públicas, aplicabilidade no gerenciamento de resíduos sólidos municipais. E quem vai falar sobre o tema é o William Leandro Henrique Pinto. Ele é engenheiro ambiental pela Unesp, mestre em tecnologia pela Unicamp, analista ambiental na Sergio Serviços Geográficos. Esse é uma pequena biografia aqui, mas você pode explorar e falar o que você quiser aí sobre essa sua carreira também, né? E também deixo a professora Clauciane à vontade para fazer alguma intervenção, alguma apresentação, né, alguma introdução que achar necessário, né? Então, passo a palavra para vocês, né? Um ótimo seminário para todos. Muito obrigado. Professora Clauciana, gostaria de falar alguma coisa? Oi, William. Oi, boa noite para todos. Agradecer, né, William, por você ter aceito. Eu acho que é uma temática bem interessante, o público aqui é bem diverso e acredito que vai contribuir bastante aí com esse leque que a gente vai discutir hoje, né, que não termina por aí. Então, agradecer. Eu acho que você vai se apresentar, né, o William foi, né, é um grande aluno, trabalhamos juntos e ele tem seguido aí mestrado, doutorado e com certeza vai contribuir bastante aí com essa discussão de hoje, tá, William? Você se apresenta aí para o pessoal e um bom evento aí. Ô, Cláudio, você pode ouvir como é que tá o meu áudio? Está tudo ok? Sim, estamos ouvindo bem. Pode ficar tranquilo. Qualquer coisinha, o pessoal também fala no chat. E eu acho que é interessante a gente dar um toque para o pessoal desligar microfone e câmeras, né? E aí fazendo as perguntas no chat também, ou no final. Beleza, ou no final também. Ok, combinado. Eu vou compartilhar aqui com vocês, pessoal, a minha apresentação. E aí, se der algum problema, vocês já me falam logo de cara. Só me escrevam no chat, alguém aí, se está dando para ver, tá tudo bem? Sim, William, tá tranquilo. Eu acho que você pode até colocar beleza, no vamos lá, modo então. apresentação. Isso. Sim, vamos lá. Então, me chamo William e como o professor Alexandre já comentou, gostaria de agradecer a ele
e a professora Clauciana por esse convite para estar conversando um pouco com vocês e passar um pouco sobre o que eu tenho trabalhado, né, no que diz respeito aos indicadores. Queria agradecer também o programa de pós-graduação, né, deixa eu ler aqui o nome que é grande, pós-graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, por estar fazendo esses seminários, né, que tem bastante a contribuir aí para a comunidade científica, para a sociedade como um todo. Vamos lá, então. Eu vou trazer aqui para vocês o tema sobre indicadores de sustentabilidade, né, e como isso pode auxiliar nas políticas públicas e no gerenciamento de resíduos sólidos municipais. Eu venho aqui mais como a área ambiental, né, do que a área de políticas públicas. Daqui a pouco eu vou falar sobre a minha graduação e tal, mas o meu foco é a área ambiental. E vamos lá, vamos começar. Aqui está uma agenda da minha apresentação. Vou falar um pouco sobre a minha formação acadêmica, depois a gente vai discutir sobre os indicadores e políticas públicas. Depois eu trago para vocês um estudo de caso do município de Limeira, que é onde eu resido atualmente, e é onde eu fiz grande parte dos meus estudos já. Também, aproveitando que o programa de pós-graduação está situado em Franca, eu trouxe também um estudo de caso feito recentemente em Franca, que eu realizei essa semana aí, só para mostrar para vocês alguns dados e depois as referências. E aí, no finalzinho, a gente pode abrir, né, depois, com autorização do professor Alexandre, claro, para perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa no chat, ou falar também, acho que o professor Alexandre vai autorizar isso daí. Fazer alguma pergunta ou alguma consideração também, dividir, né? Vamos dividir aí. Bom, sobre a minha formação acadêmica, eu sou formado em técnico em geomática lá em 2011, lá no ensino médio. Geomática lida com mapeamento de informações. Logo depois disso, eu me formei em engenharia ambiental pela Unesp de Rio Claro. Então, sou formando de 2017 lá na Unesp. Queria agradecer também a todo mundo aí da Unesp que está assistindo a palestra. E, recentemente, eu me tornei mestre em tecnologia na área de ambiente pela Unicamp em Limeira. E aí, desde que eu terminei a minha faculdade, né, eu venho trabalhando na empresa Sergel Serviços Geológicos. Então, a gente trabalha com licenciamento ambiental de atividades de mineração, sobretudo mineração de areia, argila e pedregulho. E eu venho aplicando todo o meu conhecimento que eu tenho na área ambiental, né, tanto no meu mestrado, que eu finalizei recentemente, e também na minha empresa, na qual eu trabalho. Bom, vamos começar então. Tentarei não estender muito, mas eu trouxe aqui algumas informações, trouxe alguns exemplos, algumas informações, conceitos. Então, vamos lá. Lembrando que se tiver alguma coisa errada aí, se não conseguirem me ouvir, alguém me avisa pelo chat, Calciana pelo WhatsApp, ok? Vamos lá. Vamos falar, então, um pouco sobre os indicadores, né? Trouxe alguns conceitos aqui, então, para a gente especificar o que seriam esses indicadores, né? Para quem não sabe, talvez alguém não trabalhe com isso, na verdade, acho que a grande maioria não deve trabalhar com isso, mas alguns devem conhecer. Então, os indicadores, eles vêm para transmitir informações, né, da nossa sociedade, de empresas, do meio ambiente como um todo, de maneira a clarear o entendimento de diversos eventos que possam estar acontecendo. Então, ele vem com esse objetivo de tornar mais fácil as análises. Então, os indicadores, eles conseguem controlar, né, diversos sistemas, inclusive sistemas mais complexos existentes, isso em todos os âmbitos, âmbito econômico, âmbito ambiental, e ele vem, então, com esse intuito de clarear, de trazer informações mais específicas e transparentes para o entendimento de uma determinada atividade, por exemplo. Nesse fluxograma aqui, eu trago para vocês algumas ideias-chave
sobre os indicadores. Então, eles são instrumentos, né, ou ferramentas que a gente utiliza, e eles não podem ser considerados, então, como a finalização. Eles são, na verdade, o meio, né? O meio para a gente obter uma análise final, seja ela uma análise econômica, uma análise ambiental. Então, ele é tratado como um meio, certo? Uma palavra importante aqui no fluxograma que eu trago é a mensuração, né? O indicador, ele vem para medir, para mensurar e trazer ideias mais claras, então, sobre o objeto do nosso estudo, certo? Eu trago aqui algumas diferenças para nos auxiliar nesse entendimento, né? Que às vezes fica um pouco misturado no entendimento, misturado no que a gente lê sobre isso. Então, eu trouxe essas 3 palavras aqui. Então, dados, elas são aquelas informações brutas, né, que a gente obtém. As informações, elas por si mesmas, os dados. Nós temos os indicadores, então, que é isso que eu estou trazendo para vocês, que é essa parte de quando a gente começa a analisar esses dados brutos e fazer com que isso se torne mais claro para o nosso objetivo, certo? E nós temos também os índices que eles seriam um grupo especial de indicadores. Então, o índice ele pode ser formado por diversos indicadores, no qual ele vai trazer uma ideia mais sintética sobre um assunto. Então, eu queria trazer para vocês só um exemplo. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com um índice de segurança de barragens. Então, eu trabalhei com diversos indicadores que auxiliam, né, e vai me dizer o grau de segurança de uma determinada barragem. Então, diversos fatores que contribuem para a segurança e que, no final, esses diversos fatores, quando eles se juntam, eles se tornam esse meu índice final que ele vai me dizer qual o grau de segurança daquele barramento. Isso é um exemplo que eu trago para vocês sobre o que eu trabalhei no meu mestrado recentemente. Bom, então, a gente sabe que a administração pública, ela precisa, agora fazendo um gancho, eu expliquei um pouco sobre os indicadores, né? Agora eu vou trazer um pouco sobre a administração pública e as políticas públicas como um todo. A gente sabe que a administração pública, ela precisa ser transparente, né? Transparente nos seus meios de comunicação, com a imprensa, com a sociedade civil, enfim. Ela tem que ser transparente e ela tem que mostrar tudo que está acontecendo naquela gestão, por exemplo, certo? Então, sempre há a busca por ferramentas de gestão, inclusive ferramentas de transparência para poder passar as informações ao público, por exemplo. Os indicadores, então, eles são um tipo desses instrumentos. Os indicadores, eles vêm, por exemplo, numa prefeitura, você utiliza de indicadores para poder passar as informações, de uma maneira mais clara e limpa para as pessoas como um todo e também para a sua análise interna, tanto para transparência quanto para análise da gestão interna. E aí, com esses indicadores, né, que eles vão indicar, eles vão mensurar algumas atividades, a gente pode ter o apontamento de tudo aquilo que é um ponto forte naquela gestão, ou então um ponto fraco, no qual os pontos fortes a gente vai continuar fazendo daquela forma, e os pontos fracos a gente vai trabalhar para que aquele ponto fraco se torne um ponto forte, né? Trabalhando assim e podendo monitorar através de indicadores, obviamente. Bom, no decorrer dos últimos anos, 20, 30 anos, é que a gente tem o grande boom, né, da responsabilidade ambiental surgindo, né? E com isso também a grande importância da gestão ambiental no setor público, em todos os setores, na verdade, né? É que eu estou falando do setor público hoje, porque na verdade, eu vou condicionar a nossa conversa aqui no setor público, depois eu vou trazer para vocês os estudos de caso, né? Então, veio se falando, né, muito sobre os indicadores, sobretudo os indicadores de sustentabilidade.
né? Então, sustentabilidade, a gente sabe que é um termo difícil de trazer um conceito, quanto mais medir, né? Medir a sustentabilidade. Então, os indicadores, eles vêm para auxiliar nessa mensuração, né? Nessa mensuração para nos dizer como é que está sendo essa questão do desenvolvimento ambiental nos últimos anos. Eu trouxe aqui um fluxograma também, queria que vocês olhassem. Então, por exemplo, com essa necessidade, né, da gestão ambiental surgindo nos últimos anos, e ela sendo incorporada ao planejamento urbano, e também com a necessidade de uma ferramenta que fosse capaz de mensurar, né, todo esse desenvolvimento ambiental, essa sustentabilidade, os órgãos, né, governamentais ou não, têm utilizado de sistema de indicadores, precisam utilizar, e é uma ótima ferramenta para poder seguir com o planejamento urbano, certo? Bom, no setor público, numa prefeitura, por exemplo, nós temos os profissionais da área ambiental, certo? Então, eles são responsáveis, utilizam indicadores nesse sentido, indicadores ambientais, para poder trazer ao poder público, para poder trazer para a sociedade como um todo, para os governantes, o que é que tem que haver de maior, qual é a maior necessidade de atenção do município, por exemplo, né? Nesse próximo fluxograma aqui, eu trago para vocês um pouco sobre a questão que foi trazida lá na Rio 92, que foi a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né? Então, na Rio 92 é trazida várias discussões para a sociedade, e nessas discussões houve o surgimento da importância, né, de se trabalhar com indicadores para avaliação da sustentabilidade. Então, começou aí essa discussão de como os indicadores iriam auxiliar no processo de busca pela tão almejada sustentabilidade, né? E desde esta época já se falava sobre a falta, né, uma falta que se tinha dos dados, de gerenciar esses dados, de tornar público esses dados ambientais, certo? Então, essa discussão vem aí. Então, os indicadores, eles vêm para trazer uma avaliação das políticas públicas, né, como um todo, e de uma maneira mais clara e concisa, né, para que nos faça entender realmente o que a gente quer buscar ali naquela análise. E, então, esse entendimento e essa utilização de indicadores vem trazer eficácia nas ações desenvolvidas, por exemplo, pelo setor público. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês de programas que trabalham com indicadores, então, com essas ferramentas de mensuração, sobretudo indicadores de sustentabilidade, né, indicadores também com relação à área ambiental, no qual a área ambiental está incluída. Eu tenho aqui o primeiro exemplo do lado esquerdo, que é o programa Cidades Sustentáveis, e do lado direito, o programa Município Verde Azul. Inclusive, depois, no final, nas nossas discussões, se alguém souber de mais algum programa nesse viés, pode falar. Se alguém souber mais alguma informação sobre esses 2 programas, também pode compartilhar com a gente. O programa Cidades Sustentáveis, ele é produzido, gerenciado, fundado pela Rede Nossa São Paulo e alguns parceiros. Ela é de âmbito nacional, então ela trata sobre os municípios do nosso país, né? Então, os municípios é que fazem parte desse programa. Ela traz um software, né? Esse programa traz um software que é público, inclusive é no próprio site do programa Cidades Sustentáveis. A gente consegue visualizar os dados dos municípios brasileiros, essa informação é pública. A gente pode tanto visualizar, como fazer algumas análises, fazer alguns filtros, gerar alguns gráficos, e isso é bem legal de se estudar, é bem interessante. Além disso, esse programa ele traz um banco de boas práticas, né? Então, ele traz tudo aquilo que é feito no Brasil atualmente pelos municípios que tem ganhado
como posso dizer, que tem trazido grande melhoria, né, para o meio ambiente. Então, tem esse banco de boas práticas aí. O outro programa é o Município Verde Azul. Ele é produzido, isso daqui já é em âmbito estadual, ele é produzido pelo Estado de São Paulo. Ele vem para auxiliar, né, nas políticas públicas municipais, nos municípios do Estado de São Paulo, a gerenciar, né, as suas questões com relação ao meio ambiente e trazer também o indicador de avaliação ambiental. Então, esse programa, ele, além de auxiliar as prefeituras com relação aos indicadores ambientais, ele também traz um ranking, né? Então, um ranking que vai dizer os melhores municípios com relação à avaliação ambiental no estado de São Paulo. E isso traz muitas coisas boas para o município, né, quando ele é bem classificado nesse ranking. O programa Cidades Sustentáveis, ele tem 12 eixos temáticos, então são 12 temas, que eles são alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? A gente tem os objetivos aí, são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, então o programa Cidades Sustentáveis, ele é alinhado com esses objetivos. Objetivos esses que são mundiais, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável. E nesses 12 eixos temáticos, esse programa ele tem 260 indicadores. Então, é muita coisa, é muita informação que pode ser utilizada da melhor maneira possível, né? O Município Verde Azul, por sua vez, ele tem 10 diretivas, né? Seriam 10 temas, e ele traz menos indicadores que o Programa Cidades Sustentáveis. Então, ele traz 75 indicadores. Queria apontar alguns pontos fortes, fracos desses dois programas aí que me veio à mente agora. Por exemplo, do programa Cidades Sustentáveis, acho que o primeiro grande ponto forte é a quantidade de indicadores, 260 indicadores de sustentabilidade do município. Então, que os municípios eles podem utilizar disso para a melhoria das suas políticas públicas. E ele funciona assim, o programa Cidades Sustentáveis. O município ele se inscreve, né? Então depois ele precisa mandar dados sobre o município, então informações que vão compor os indicadores. Então o município manda essas informações lá para o programa Cidades Sustentáveis. O programa Cidades Sustentáveis faz a computação dessas informações, transforma em indicadores e coloca tudo isso lá no site prontinho para o município olhar, verificar o que é que precisa melhorar, o que é que não precisa. E isso está público lá, então isso daí é um ponto bem forte. Um ponto fraco que eu diria sobre esse programa é que não tem uma análise para saber se aqueles dados são reais ou não. Então o município manda aquele dado, o programa apenas replica lá na plataforma deles, né? Então isso daí eu consideraria um ponto fraco. Município Verde Azul. Um ponto forte desse município, desse programa, é que os municípios eles vão mandar para esse programa as informações, iguais ao outro programa que eu falei para vocês, só que você tem que mandar documentação para poder justificar aquilo que você está mandando, né? Então, você tem que comprovar aquela informação que você está mandando, porque no final tem aquele índice que eu falei para vocês, o índice de avaliação ambiental. Então, é preciso deixar bem claro e comprovar todas as informações que está mandando, certo? Bom, beleza. Falamos aqui sobre indicadores. Estou indo um pouco rápido, porque meu tempo é curto, mas vamos lá. Vai valer a pena. Falei sobre os indicadores, falamos sobre as políticas públicas e alguns programas, e agora eu venho afunilar um pouco mais sobre a questão de resíduos sólidos, né? Que é isso aqui, o afunilamento da nossa conversa, né? Que é a utilização desses indicadores para a questão dos resíduos sólidos no município. Então, a gente tem a lei maior com relação aos resíduos sólidos, que é a Política Nacional, que foi instituída lá em 2010, e nessa política, no artigo 19, como vocês veem aí, tem a exigência de um plano municipal de resíduos sólidos.
Então, essa é uma das exigências, dentre muitas ferramentas e muita coisa que essa legislação traz para o nosso país, né? Mas eu estou destacando isso daqui, que é o Plano Municipal de Gestão Integrada, porque dentro desse artigo ele fala que no Plano Municipal de Gestão Integrada tem que haver indicadores de desempenho operacional e ambiental daquilo que se diz respeito aos resíduos sólidos, né? Então ele fala que o plano tem que ser desenvolvido pelo município e que nele deve haver indicadores. Além disso, mais uma informação é que o plano de gestão de resíduos sólidos ele pode estar incorporado no plano de saneamento do município. Então, existem alguns municípios que a gente vai encontrar uma legislação e um documento só para gestão integrada de resíduos sólidos, e em outros a gente vê o plano de saneamento e o plano de resíduos integrado dentro desse plano de saneamento. Eu vou trazer para vocês, então, agora, indo para a nossa parte um pouco mais prática, um estudo de caso realizado em Limeira. Eu vou trazer, então, um pouco sobre o inventário sobre resíduos sólidos no município de Limeira, São Paulo. Limeira que fica próxima à cidade de Piracicaba, Americana, na região de Campinas. Então, eu vou fazer uma introdução sobre o inventário de resíduos sólidos desse município, os programas que o município de Limeira participa, a metodologia, né, de análise desse estudo aqui, e também a proposta final de indicadores, que foi o objetivo desse estudo. Eu estou trazendo para vocês isso, porque, na verdade, eu comecei a trabalhar com indicadores lá em 2017, através de uma iniciação científica, ainda na faculdade, com orientação da professora Clauciana, que está aqui, e desde então eu tenho trabalhado, fugi um pouco dos indicadores de resíduos sólidos no meu mestrado, mas eu continuo trabalhando com índices, indicadores, e depois disso, em 2020, também a gente publicou um artigo com relação a esse estudo que a gente fez, e também agora em setembro a gente vai participar de um congresso, do Congresso de Sustentabilidade na Gestão Ambiental, que vai ocorrer em Portugal. A gente submeteu um trabalho, ele foi aceito, e a gente vai apresentar também isso daqui que eu estou falando para vocês, lá nesse congresso. Aqui tem um gráfico, espero que dê para vocês verem. É uma contextualização sobre os resíduos do município de Limeira. A gente tem aqui em verde o resíduo que ele é mais gerado, né, nos anos de 2005 a 2015, que é o resíduo de construção civil, ou os entulhos, por exemplo. E logo em seguida, a gente vê também os resíduos domiciliares, né? Eles são o segundo resíduo mais gerado pelo município. Eu não vou detalhar muito aqui, depois eu disponibilizo também os artigos, caso alguém se interesse pela leitura. Aqui, especificamente, é um gráfico sobre os resíduos depositados no aterro sanitário lá de Limeira, no ano de 2015. Então, a gente tem aqui os tipos de resíduo e a quantidade do que é depositado anualmente, por exemplo. E eu trago aqui as mesmas informações do outro gráfico, só que na forma desse gráfico aqui, também em porcentagem. Então, a gente sabe que os resíduos de construção civil são os mais gerados no município, e depois os resíduos domiciliares. Inclusive, o município de Limeira ele tem um plano integrado de resíduo sólido específico para resíduo da construção civil. Então, é bem importante esse dado aí. Ainda, né, com os dados de 2015, eu trouxe esse gráfico, ele traz sobre os resíduos domiciliares qual que é a composição desse resíduo. Então, a gente tem aqui o resíduo orgânico, que ganha disparado em 88% do resíduo domiciliar, né? E o restante aqui dos outros resíduos que são produzidos no município. Lá no município de Limeira, aqui, que eu estou em Limeira, no município de Limeira, existem duas secretarias que tratam dos assuntos relacionados a resíduos sólidos, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e também a Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Então, essas duas secretarias, elas desenvolvem ações, trabalham com questões ambientais e questões de resíduos sólidos, sobretudo. O município de Limeira, ele faz parte, então, do programa Cidades Sustentáveis, como eu já tinha definido lá atrás esse programa,
Então, se a gente entrar lá no site, agora a gente vai poder visualizar informações do município de Limeira. Eu trouxe aqui, no programa Cidades Sustentáveis, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 indicadores, né, relacionados a resíduos sólidos urbanos. Temos aqui alguns exemplos. Eu vou detalhar um pouco mais sobre o indicador 2, que é a quantidade de resíduos per capita, né? Uma informação bem relevante no que diz respeito à ação, né, de políticas públicas no município. Então, você saber quanto de resíduo cada pessoa gera no município, né? E aí vem o indicador, quantidade de resíduo per capita, que é calculado através do total de resíduo gerado pelo total da população. Então, nós temos um dado aí que, no decorrer dos anos, a gente pode fazer uma análise para saber se aumentou ou se diminuiu esse resíduo per capita, né? E eu trago aqui como é que esse indicador resíduo per capita é calculado lá no programa Cidade Sustentável. Então, ele é calculado pelo número total em quilograma de resíduo urbano gerado no município, dividido pela população total do município, e ainda dividido por 12, para a gente saber quanto que é o consumo mensal, certo? Para isso aqui, nós teremos um resultado, certo? O resultado, Limeira tem esse resultado no decorrer dos anos, nos últimos anos, lá no programa Cidades Sustentáveis, e a meta dos objetivos do desenvolvimento sustentável é que esse valor seja de 12,5, né? Eu estou trazendo para vocês aqui os valores que são no município de Limeira, no qual eu peguei no programa Cidades Sustentáveis, inclusive essa semana. Eu fiz esse gráfico aqui para demonstrar, né, nos anos de 2014, 15, 16, 17, os valores são de 19, depois 20, 19 de novo caiu, e lá em 2017 subiu para 27, o que seria a meta, né, de sustentabilidade, vamos dizer assim. Até 2030, esse número teria que ser 12,5. Então, a gente tem que trabalhar aí nesses valores para diminuir o máximo possível desses resíduos gerados. Algo que eu queria citar aqui é que vocês veem que não tem os dados de 2019 nem de 2018. Isso é porque é mais um ponto fraco do programa, né? Na verdade, com relação a esse indicador, nos anos de 2018 e 2019, o município de Limeira não enviou os dados. Não se sabe por quê, mas ele não enviou esses dados. Então, a gente não consegue fazer esse parâmetro de análise aí. Município Verde e Azul. Limeira também participa desse programa. O município Verde e Azul, ele tem várias diretivas que eu tinha trazido para vocês, certo? E aí, a diretiva 10 é a que trata sobre os resíduos sólidos. Então, são vários indicadores que tratam sobre os resíduos sólidos aí. Eu trouxe um gráfico também que eu fiz essa semana, com base em alguns filtros que eu fiz no programa Município Verde e Azul, no site deles, e eu trouxe, então, o valor do indicador de resíduos sólidos nesse programa nos últimos anos. Então, tem ali desde 2011 até 2019. Em alguns anos, inclusive, teve mais de um cálculo, e a gente vê que o valor hoje, em 2019, é 9,36. O valor máximo que pode ter esse indicador, pelo menos no ano de 2019, tanto é que vocês veem aí uma faixa em azul, é 10. Então, esse valor final do que eles trazem aí nesse indicador, com as notas, né, com os resultados de todos esses daqui, é o valor 10. E Limeira está com 9,36 no ano de 2019. Lá em 2011, 2014, 2015, esse número extrapolou o número 10. Só que isso não está escrito em nenhum lugar lá no site, pelo menos não no que eu consegui consultar, do porquê que extrapolou, né? Então, pode ser porque teve alguns pontos adicionais, ou então porque, na época, o máximo não era 10, né? Então, a gente precisaria fazer uma análise melhor disso daqui para saber. Mas o que eu sei é que nos últimos anos, de 2017 a 2019, eu consegui consultar os arquivos mais claros lá que o pessoal disponibiliza, é que o valor era 10 mesmo, o máximo.
Então fica aí essa análise. A Limeira não possui um documento intitulado Plano de Resíduo Sólido. Na verdade, essa questão está inserida no plano de saneamento do município. E eu queria trazer para vocês aqui que, lembra que eu falei que na política nacional eles falam que é necessário que no plano municipal exista indicadores para mensurar, né, o desenvolvimento? No plano municipal de Limeira nós temos só 3 indicadores. Só 3 indicadores que eles trazem como maneira de verificar o andamento da questão dos resíduos sólidos, né? Então, de todos esses indicadores que a gente já viu nesses programas aí, que a gente pode consultar, só 3 constam no plano de Limeira. Bom, a metodologia do trabalho que eu realizei, né? Comecei lá na minha iniciação científica, depois a gente publicou um artigo, foi da seguinte forma: a gente, sabendo desse déficit, né, de que o município não tinha indicadores e o sistema de indicadores para poder mensurar as suas questões com resíduos sólidos, a gente resolveu trabalhar com isso, né? Então, a gente fez um levantamento do que Limeira trabalhava, né? Quais eram os programas, quais eram os indicadores, e isso era muito pouco. E a gente levantou quais seriam os problemas e desafios do município nas secretarias, né, correspondentes, que eles trabalham com resíduos sólidos, quais eram os desafios que eles têm com relação aos resíduos, né? E aí, com esses desafios, com esses problemas, a gente foi capaz de propor indicadores, um sistema de indicadores, para poder auxiliar o município aí nessa mensuração das suas questões com relação aos resíduos sólidos. Eu trago para vocês aqui um pouco dos problemas que eram levantados pelas secretarias. Então, a gente fez uma espécie de entrevista, no qual os entrevistados, eles davam uma nota também da intensidade daquele problema, para que a gente pudesse fazer uma lista de prioridade de onde correr primeiro, né? De qual indicador trabalhar primeiro, né? Então, a gente fez essa lista de prioridades também. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos de alguns indicadores. Por exemplo, um que a gente já havia encontrado, né, que é o volume de resíduos per capita. A gente só fez algumas adaptações. Daí temos alguns outros aqui, gerenciamento de resíduos da construção civil. Existem algumas fórmulas para a gente mensurar a quantidade gerada também, visto que Limeira tem bastante desse resíduo. E aqui tem o nosso resultado final, que trata dos 50 indicadores finais que a gente propôs para o município de Limeira para poder avaliar a questão dos resíduos sólidos urbanos. Então, são esses 50 indicadores aqui. Não vai dar para ler, mas eu só trouxe aqui para indicar. Bom, esse estudo até aqui foi sobre Limeira, sobre algo que a gente vem trabalhando aí desde 2017, vem trazendo bastante contribuição para o município, né? E aí eu resolvi fazer um estudo de caso bem rápido aqui sobre Franca, já que o programa de pós-graduação está situado em Franca. Então, vamos lá sobre o que eu encontrei essa semana sobre o município. O município de Franca, ele não faz parte do programa Cidades Sustentáveis. Então, se você for pesquisar lá, vocês não vão encontrar. Inclusive, no final, se alguém quiser fazer uma verificação rápida e me perguntar sobre o município, eu dou uma olhada também se faz parte do programa. Município Verde Azul, Franca faz parte, sim, assim como Limeira. Eu trouxe aqui do município Verde Azul, do programa Município Verde Azul, alguns dados sobre Franca. Então, aqui tem o indicador da diretiva de resíduos sólidos, daquilo que eu tinha comentado sobre Limeira, né, que o valor máximo é 10. Então, aqui a gente tem o valor no decorrer do tempo, desde 2011, quanto que o município de Franca recebeu de nota nesse quesito. Eu fiz também esse gráfico é bem interessante, porque ele mostra qual que é a nota final do índice de avaliação ambiental em Franca, a nota final de 2011 até 2019. Então, a gente vê ali que em 2011 a nota era 90,
e em 2019 a nota foi 87,72, certo? Então, essa é a nota final que vai dizer, que vai classificar o município no ranking, né, das cidades mais bem avaliadas, e esses valores aqui, eles são muito importantes, porque eles trazem para o município uma maneira de auxiliar, né, na questão de políticas públicas. Por exemplo, lá em 2011 a gente tinha a nota 90, agora em 2019 temos a nota 87. O que é que aconteceu? O que é que mudou, que a gente piorou aí em alguns aspectos, né? Foi informação que a gente deixou de enviar, ou enviou agora a informação correta, algo do tipo, ou realmente tiveram algumas políticas que foram defasadas nesse período, né? Então, fica aí esse gráfico e como isso pode ajudar na avaliação das políticas públicas, né? Isso daqui é um item. No município Verde Azul, a gente tem 10, né? Resíduos sólidos é um item, que a gente pode fazer várias análises. Eu trouxe para vocês o ranking de 2019 do programa Município Verde Azul. Nós temos em campeão, primeiro lugar, São José do Rio Preto, com a nota 97. Então, é o município mais bem avaliado. Temos esses outros aí. Limeira ficou no lugar 34, 34º, com um valor de 89,18, e Franca, 46º, com a nota 87,72. Então, Limeira aí, 34º no ano de 2019, Franca, 46º. E esses dados são todos públicos, a gente pode analisar, fazer várias análises e contribuições aí com relação a isso. Também encontrei uma coisa muito legal no site da Prefeitura e da Câmara de Franca, que é um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Então, Franca possui um plano municipal que foi revisado em 2016, então ele é bem recente, e esse plano, ele traz 9 programas de ações com várias ações, 9 programas de ações com várias metas e prazos, né, com relação aos resíduos sólidos. Eu trouxe aqui, nós temos essa quantidade aqui, que mais ou menos é 15, não contei aqui, indicadores. Então, no plano, lembra do plano de Limeira, que tinham 3 indicadores para avaliar a questão de resíduos sólidos? Aqui no município de Franca, a gente tem mais ou menos 15, então isso daí é um ponto positivo para Franca. E mais um ponto negativo que eu gostaria de levantar, que depois, também se depois alguém quiser dar uma procurada nessa lei, existem muitas ações e muitas metas que eles colocam nesse plano que não serão de maneira nenhuma avaliadas, mensuradas através desses indicadores aqui que eu trago na tela. Então, eles trazem muitas ações para poucos indicadores. Então, acredito aí numa análise rápida que eu fiz que poderia ser implementado muito mais indicadores para poder avaliar essas questões. E é isso que eu trago hoje para vocês. Espero não ter falado muito rápido, não ter estourado o tempo. Queria agradecer a todo mundo aí, já de antemão. Esse é o meu endereço do LinkedIn, caso alguém queira me adicionar para a gente manter conexão. Também o meu e-mail, caso alguém tenha alguma coisa para contribuir, também pode entrar em contato comigo. E é isso, queria agradecer, espero que vocês tenham gostado do tema e gostaria de falar com o professor Alexandre agora, para a gente abrir para, de repente, perguntas ou compartilhamento de ideias. Muito obrigado, William, muito obrigado mesmo, né, pela contribuição, pela forma clara, né, tranquila, objetiva, pela exposição dos slides. Eu aprendi muita coisa sobre essa metodologia aí que se apresentou, muito bom mesmo, né, agradeço profundamente. Já vamos abrir então, William, para as questões, para a gente encaminhar aí um pequeno debate. E eu já vou aqui fazer o agradecimento para o professor Dimas, amigo de longa data, e aqui, matando a saudade, quando você estava falando, ele já pôs uma pergunta aqui, ó. Vamos lá, não vi. Não, mas imagina, ele falou o seguinte, vê se é isso, Dimas, você quer fazer a pergunta para ele, quer fazer outra consideração, Dimas? Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma satisfação muito grande
reencontrar o Alexandre, o Aguinaldo, o Pício, gente boa aí da universidade de onde eu sou egresso, né? Sou professor da Universidade Federal do Tocantins. Eu coloquei um questionamento. Os indicadores, eles são muito valiosos como instrumentos, né? Instrumentos de mensuração da produção desse volume absurdo de resíduos sólidos que o Brasil produz. E você deu 2 exemplos, que é o caso de Limeira e de Franca. O que eu fiquei em dúvida são 2 coisas. Descobre-se que se produz muito resíduo sólido, mas qual que é a política pública que se implementa, né, para fazer reutilização, reciclagem, reusinagem, né, depois que se descobre o volume, né, e o tipo, né, de resíduo, o que se faz com ele? Qual que é a política pública para, vamos dizer assim, preservar o meio ambiente? E uma outra coisa que eu achei, sua fala muito boa, professor, eu quero parabenizá-lo já, né, não estou aqui polemizando, só estou apenas refletindo, né, afinal de contas eu falei com o Aguinaldo que eu achei o tema muito bom, né, um tema muito interessante. Outra coisa que eu fiquei pensando são os lixões, né? Os lixões, na verdade, porque tem um indicador que é o indicador do depósito, né? A destinação final do resíduo sólido. A lei de resíduo sólido, ela condena aí e quer o fim dos lixões, né? Como é que está sendo visto isso? O que você pensou no seu estudo? Fala aí à vontade, fala aí, né, tranquilamente sobre o assunto. É só para motivar. Perfeito, vamos lá. Obrigado. Dimas, vamos lá. Se eu não responder, depois você me fala, tá? Política pública com relação à geração de resíduos, né? Então, beleza, nós conseguimos medir a quantidade de resíduos, mas e aí? O que pode ser feito? No município de Limeira, que é o que eu tenho bastante afinidade, né? A política pública que eles mais batem, assim, mais praticam, é o caso da educação ambiental, né? Educação ambiental nas escolas e eles têm diversos programas com relação à educação ambiental em si. Então, eles avaliaram que existe um alto índice de geração, por exemplo, e aí eles vão e atuam nessa educação ambiental. Então, a educação ambiental, ela é bem valiosa nesse quesito. Mais uma coisa é com relação ao que você falou sobre reciclagem, etc., né? O município de Limeira, ele possui uma cooperativa de reciclagem. Então, na verdade, tem alguns estudos que apontam e tal, que as cooperativas de reciclagem, elas não conseguem se auto, como pode dizer, se auto, deixa eu lembrar a palavra que eu quero trazer. Por exemplo, ela não consegue funcionar sem o auxílio de outras instituições. Então, por exemplo, Limeira, eles colocam bastante dinheiro, vamos dizer assim, na cooperativa que existe, que é a Cooperl, para poder fazer esse trabalho de educação ambiental em conjunto também com a reciclagem, né? Então, a Cooperl é uma cooperativa que tem um caráter social, mais do que o ganhar dinheiro, por exemplo, com os resíduos e esse dinheiro sustentar, essa era a palavra que eu estava tentando, e esse dinheiro sustentar essa cooperativa, eles querem trazer algo mais social, então ajudando as famílias que precisam de trabalho, então elas trabalham nessa cooperativa aí. Sobre aterro, né? Na verdade, hoje em dia não se pode mais ter o lixão, né? Como a gente sempre ouvia falar. Hoje em dia é o aterro sanitário controlado, né? E Limeira possui um aterro sanitário. Inclusive, eu ia colocar algumas fotos aqui, mas eu acabei esquecendo. Eu fiz uma visita no aterro sanitário de Limeira. E aí, sobre o que você falou sobre geração, né?
os dados que o município de Limeira me passou é sempre a razão de 100%. Então, tudo que é gerado é destinado ou reciclado corretamente. Nada se perde aí no meio do caminho. Então, a gente não sabe se esses valores são reais ou não, mas tudo isso daí, do que é para ir para aterro vai, o que é para reciclar, recicla. E compostagem, o município também, embora vocês viram que o município de Limeira tem bastante resíduo orgânico, né? Mas o município não trabalha com compostagem, por exemplo. Então, isso daí é algo que seria uma política pública a ser implementada aí também, com relação à compostagem. E é isso aí, espero ter respondido as suas dúvidas aí e poder compartilhar mais um pouco do conhecimento sobre isso. Muito bem, muito bem. Agora, o professor Aguinaldo, próximo inscrito, depois a Natália, ela mandou uma pergunta aqui, depois eu vejo se ela vai querer falar ou a gente lê aqui a questão. Professor Aguinaldo. Boa noite a todos e a todas. Te parabenizo, William. Muito boa sua apresentação. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, agradeço também pela sua confiança, pelo seu tempo. Antes de fazer a minha pergunta propriamente dita, quero mandar um salve aqui para o meu amigo de faculdade, Dimas, que eu não via há 2 décadas. Dimas, cara, saudade sua. O Dimas vai estar no CIPEDES, fazendo uma das conferências. Muito obrigado, Dimas, por estar aqui também, nos prestigiando. Valeu, cara. E a minha pergunta é muito simples, William. Eu gostaria de saber, já mais do ponto de vista macro, se há alguma corresponsabilização das empresas privadas, né, nessa perspectiva de recolhimento, ou seja, de retirada de circulação dos resíduos sólidos, haja vista que, né, todo esse montante, né, que você bem demonstra aí nos seus gráficos, ele é gerado, né, numa atividade privada, né, e ele é, inclusive, muito estimulado, né, através da atividade de consumo também. Essa é uma dúvida minha, uma dúvida mais por ignorar, né, essas perspectivas dentro das políticas públicas para o ambiente propriamente dito. Certo. Vamos lá. Você traz professor Aguinaldo, né? Perdão. Professor Aguinaldo. Você traz em discussão algo que a gente costuma falar que é a responsabilidade compartilhada, né? Então, por exemplo, a gente está falando do poder público, a gente falou também das cooperativas de reciclagem, das pessoas que geram o lixo, mas e aquelas que vendem, né? Que vendem o resíduo, o produto e depois geram aquele resíduo, né? A gente chama de responsabilidade compartilhada, no qual todo mundo tem essa obrigação de trabalhar aí para fazer a reciclagem. Muitas grandes empresas, elas já possuem nas suas políticas, né, a questão de também gerenciar o seu resíduo final, né? Então, tem algumas que trabalham com, por exemplo, PET retornável, algumas empresas grandes também que tratam de retorno de pneus. Então, é algo que é previsto, né, na legislação, essa responsabilidade compartilhada, mas pelo meu entendimento sobre o caso, pelo que eu já verifiquei, não se tem algo, vamos dizer assim, específico, né, com relação a isso. Eu acho que ainda temos muito que chegar lá nesse quesito, né, de conseguir responsabilizar as grandes empresas sobre esse resíduo que é gerado, né, porque elas são tão responsáveis quanto aquele que utiliza do produto e descarta, né. Então, é mais isso que eu tenho para contribuir. Muito obrigado, William. De nada. Vamos lá, né? Obrigado, professor Aguinaldo, Dimas. Então, a Natália... Pois não? Professor, deixa eu só agradecer aqui o Yuri, que ele lembrou a palavra que eu queria, autossuficiente, aqui, na questão das cooperativas, né? Elas não são autossuficientes, elas precisam de bastante verba do município para poder se manter. Obrigado, Yuri.
Não, imagina. Ó, e depois eu convido o pessoal aqui que está presente, amigos também, né, que estão aí, fiquem à vontade para também fazer parte aí dessas questões e também perguntar ao William, viu? Aqui a Natália, ela faz uma pergunta, e a Natália é uma egressa nossa também, uma aluna querida, participei da banca dela, o Universo Temático vai nessa linha também. Conheço o filho dela, muito, né, muito bonitinho, muito esperto, essa Pequinha está aqui. Ela fala o seguinte, ó, é muito pertinente o uso dos indicadores, muito boa a abordagem sua. Terminei recentemente o mestrado e minha dissertação foi sobre educação ambiental na implementação da PNRS. Propus um modelo de incorporação da EA na construção e execução dos planos municipais. É lá de Batatais, viu? Nos seus indicadores foi pensado algo para os catadores e para mensurar a educação ambiental nesse processo. Vamos lá. Só abrir um arquivo aqui que eu estava verificando. É Natália, né? Natália, você trabalhou, então, com educação ambiental, né? Os indicadores foi pensado algo para os catadores e para mensurar a educação ambiental. Eu não consigo me lembrar de cabeça agora, porque são muitos indicadores, mas eu lembro que a gente fez a proposta de alguma coisa no sentido de... Porque, na verdade, eu fui conhecer essa cooperativa, né? Os catadores aí. Então, e aí tem um certo conflito, na verdade, no município de Limeira, e também eu acho que deva ter em outros municípios, que é o seguinte: existe a taxa de reciclagem e tal, né? Que esse índice, se você vai aumentando, isso vai sendo melhor para o município. Só que o que acontece é que em Limeira nós temos os catadores dessa cooperativa e nós temos os catadores informais. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas deixam na rua o resíduo para reciclagem, e aí, antes do caminhão dos catadores dessa cooperativa passarem, os catadores informais, eles passam e retiram o resíduo, e muitas vezes eles retiram o resíduo que seria de maior valor, por exemplo, né? Então, um dos indicadores, né, que a gente traria é essa questão dos indicadores, dos catadores informais e formais, né? Que, na verdade, o que se quer é que tenham cada vez mais catadores formais, né? Para que eles sejam cadastrados e devidamente respaldados pela legislação e pelo município. Então, isso daí seria um indicador que a gente propôs na época, sobre a formalidade, né, a formalização, perdão, dos catadores. Isso daí acabava trazendo muito conflito nos próprios catadores mesmo, e também nos resíduos, né, que daí o pessoal escolhia o resíduo que eles iam retirar. Então, isso é um indicador, né, quantidade de catador formalizado no programa da prefeitura. Quanto mais, melhor. E a educação ambiental, para mensurar a educação ambiental, é muito difícil, né? Mensurar a educação ambiental é muito difícil. Então, na verdade, ela é um indicador que ela vem associada a todos os outros, né? Você melhorar a educação ambiental. Por exemplo, a gente tem um indicador, se eu me lembro bem, quantidade de projetos com relação à educação ambiental no município, né? Então, quanto mais projetos, melhor, né? E esses projetos, por exemplo, nas redes municipais, redes estaduais, fazendo chegar à comunidade, né? Então, quanto mais projetos, melhor. Isso daí seria um indicador de educação ambiental. Espero poder contribuir. Natália, qualquer coisa você pode me mandar mensagem em outro momento, e-mail, a gente pode trocar figurinha aí com relação a isso. Obrigado, viu? Muito bem, William. Obrigado, Natália. Bem, muita gente aqui parabenizando, falando que gostou, né? E o Rodrigo Prieto, ele faz uma pergunta. Você quer perguntar, Rodrigo? Você quer falar diretamente com o William? Fique à vontade.
Rodrigo, Opa, meu Aqui. colega Isso aí. de faculdade. é isso aí, vem aí prestigiar aí também. Parabéns, Willi, pela palestra, parabéns por tudo que você está fazendo, Obrigado, cara, muito obrigado. legal. Bom, a minha pergunta é sobre como você, assim, na tua experiência, como é que estão as políticas públicas para resíduos sólidos com relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável? Elas estão evoluindo suficientemente para cumprir essas metas? Ainda está meio devagar? Assim, na tua experiência, qual o passo que está? Valeu. Eu acredito que tem muitos municípios, obrigado, viu, Rodrigo, pela pergunta aí. Acredito que tem muitos municípios que eles estão conseguindo evoluir, né, no que diz respeito às metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Tanto é que, por exemplo, no programa Cidades Sustentáveis que eu trouxe, tem várias boas práticas que muitos municípios trazem, então são muitas boas ideias e coisas que auxiliam na gestão dos resíduos, que podem trazer grande contribuição para o país. Então, existe sim essa busca por atingir, né? Atingir, obviamente, vai ser muito difícil, mas tentar chegar ao máximo possível. Mas, por exemplo, no âmbito que eu estudo, que é, por exemplo, o município de Limeira, que eu fui até lá, conversei com os secretários, conversei com o pessoal e senti bastante dificuldade com relação a isso. Porque existe muita dificuldade no setor público a primeira dificuldade é a implementação de um sistema de indicadores, por exemplo, né? Eles tinham 3 indicadores que estavam no plano de saneamento deles e eles não conseguiam levar isso para frente no sentido de analisar isso anualmente e ver como é que isso poderia contribuir para a questão dos resíduos, né? Então, no município de Limeira, por exemplo, eu acredito que eles deixam a desejar por essa questão de não dar muita atenção nos benefícios que esses indicadores podem trazer, né? Eles, pelo que eu percebi, eles se preocupam mais em cumprir documentações, então participar do programa em si, programa Cidade Sustentável, mas eles não mandam informação, né? Então, eu acho que eles ainda, no município de Limeira, tem que correr atrás com relação a isso, mas quando bem utilizado, pode trazer muitas coisas boas para o município, sim. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta e pela presença. Muito bem, muito bem. O João Mamed, ele faz uma pergunta aqui, mas você pode perguntar, João. Eu também é uma indagação muito pertinente, porque essa questão das vossorocas em Franca é uma coisa que vem de longe, né? Aliás, tinha muito pessoal de Rio Claro que vinha estudar as vossorocas aqui. Ele faz uma pergunta legal, mas faça para ele, por favor, João. Que eu não consegui ler aqui a pergunta que eu fiz, então vou falar. Então, porque aqui em Franca, como você falou, as vossorocas é um problema já antigo, né? Nós temos até uma avenida que é ali do lado do Sítio Posto, que foi praticamente... Oi? A Major Nicásio lá. A Major Nicásio, isso, ali no começo, do lado do Sítio Posto, ela foi aterrada basicamente por lixo, por resíduos sólidos, me parece que no começo da década de 80. Você acha que essas vossorocas é o destino certo dos resíduos sólidos? Professor João, obrigado pela pergunta e pela contribuição. Só deixa eu entender, você disse que aí em Franca teve uma avenida que foi aterrada, é isso? Sim, o começo da avenida, a Major Nicásio, que é do lado do Sítio Posto, nos anos 80, até no início dos anos 80, ali havia uma vossoroca enorme, um buraco enorme. Então, se você pegar ali o lado do Sítio Posto, bem do lado ali, a avenida foi ligada ali ao restante que já havia mais em cima, perto da Escola Pestalozzi. Então, aquela parte baixa, ela foi totalmente aterrada, ou quase totalmente, não me lembro bem, com o resto de resíduos sólidos gerados no município de Franca. A pergunta é essa, se você acha que essa política, para Franca, ela resolve todos os nossos problemas aqui, ou a gente poderia ter outras políticas para um destino final desses resíduos?
Eu acho que, assim, a primeira coisa, eu aprendi isso na faculdade, inclusive numa aula da professora Clauciana. A primeira coisa em relação aos resíduos que a gente tem que bater em cima é a não geração, né? A primeira coisa. Sim. Antes da gente... Óbvio que a gente vai se preocupar, né, com a destinação final, mas a primeira coisa que eu acho que tem que bater em cima, e até na questão de educação ambiental, é na não geração. Beleza, mas aí, gerou o resíduo, ok. Eu considero, sim, válida uma destinação final correta, seria, por exemplo, o aterro, né? Só que daí a gente tem que se preocupar com diversas coisas, né? Uma delas é o tipo do resíduo, né? Então, o tipo do resíduo, ele me determina em que tipo de aterro que eu posso construir e quais são as medidas de monitoramento que eu preciso para poder avaliar, monitorar, né, se está dando tudo certo lá embaixo, se aquele resíduo não vai mexer, né, ou se não vai ter percolação. Então, por exemplo, se for um resíduo inerte, no caso de resíduo da construção civil, a gente faz um aterro e a gente só se preocupa em colocar aquilo lá e deixar estável para poder construir. Agora, por exemplo, se for um aterro que tenha alguma coisa orgânica, ela vai ter que ter algum sistema de permeabilidade para sair todo o chorume, né, que se diz, e percolar aquilo, né. Eu acho, inclusive, que teve um exemplo em São Paulo, não vou me lembrar, alguma coisa sobre um shopping ou algo do tipo, se alguém souber pode compartilhar também, que foi construído em cima de um aterro, e aí não foi feita as análises, não foram feitas as análises corretas, e aquilo lá parece que houve demolição, depois caiu aquilo tudo. Não sei se alguém sabe disso daí, mas é nessa linha de raciocínio. Então, eu acho que sim, é uma boa, o aterro é uma boa, mas quando ele é muito bem gerenciado. Certo. Obrigado, hein? Valeu. Obrigado você, professor João. Obrigado. Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos combinar aqui mais umas duas perguntas, né? E tem aqui algumas reflexões no chat que a gente vai passando, e depois a gente já vai encerrando, né? Já vai encaminhando para o fim. Assim, da minha parte... Pode falar. Center Norte, USP Leste, a Beatriz aqui, Cavalieri, que é a nossa colega lá da Unesp, também de Rio Claro, lembrou aqui. Obrigado, viu, Beatriz? Obrigado, Beatriz, valeu. É isso mesmo. Então, enfim, eu tenho muitas dúvidas aqui, mas depois, assim, se for... Alexandre? Alô? Pode falar. Oi? Tá me ouvindo? Sim. Oi, pode falar, Alexandre. Tem dúvida? Ô, Xará. Não, eu tava mexendo aqui no fone, mas eu tô sem querer interromper aí, para não atrapalhar aí o andamento do seminário. Boa noite aí para você, boa noite a todo mundo aí, Aguinaldo, Dimas, os amigos aí de graduação. Eu só queria fazer uma perguntinha rápida aí sobre o vidro. Porque que... Pode ser depois também, pode responder depois. Pode falar, Alexandre. Pode falar. Oi? Por que pouca gente tem interesse em reciclá-lo? Tanto o poder público como o privado, já que ele tem quase 100% ali de aproveitamento na reciclagem. Aqui mesmo, não sei se é só na nossa região que não tem usina especializada nesse tipo de reciclagem do vidro. Isso aí que eu fico fico encabulado, né? Porque tantos vidros aí que tem que eles jogam fora, desutilizam, tanto descartáveis de vidro, por que ele não é reaproveitando, não tem esse interesse em reaproveitá-lo, né? É isso aí, é só essa pergunta. Desculpa interromper aí. Mas, Alexandre, tranquilo. Muito obrigado pela sua dúvida. Eu acho que eu não vou conseguir te responder. Nunca trabalhei com vidro exatamente. Eu sei que alguns resíduos de alguns materiais, eles são
eles são mais valiosos porque o processo de fabricação dele é muito caro, então é mais barato você reciclar. Então, talvez eu chutaria aí, sem saber do assunto, que por exemplo, ficaria mais barato você fabricar o vidro do que reciclar ele. Então, por isso, ele tem um baixo valor econômico e as pessoas não procuram ele. Isso daí é um chute que eu estou dando aqui com base nessa análise que eu acabei de fazer, por exemplo, ao contrário de outros resíduos que são bem avaliados no mercado, né? Então, acho que seria isso, mas depois, inclusive, eu até vou procurar isso daí para saber mais sobre o assunto. Obrigado pela contribuição. Eu que agradeço. É interessante que eu andei pesquisando e ele sai muito mais barato reciclando. É complicado. Eu sei que eu não consigo entender, viu? Então, vou pesquisar isso aí também. Fiquei com essa dúvida agora também. Não, beleza. A gente também Muito vai obrigado. tentando isso. Obrigado. Esperar mais, né, do assunto. Eu que agradeço aí. Imagina. Falou, obrigado. desculpa interromper aí. Que isso, Alexandre. Aqui, de volta ao nosso chat aqui, eu queria falar que o Dimas, ele fez uma outra indagação, eu vou repetir rapidinho aqui, acerca do processo de aperfeiçoamento da política pública de gestão aqui dos resíduos sólidos, os órgãos de fiscalização do tipo MP, como é que fica essa questão aí, né, nos órgãos ambientais? Não sei se você teve acesso aqui, o William. Deixa eu ver. William, como tem atuado nesse processo de aperfeiçoamento William, como tem atuado nesse processo de aperfeiçoamento os órgãos de fiscalização, tipo o Ministério Público e órgãos ambientais? Por exemplo, vou dar um exemplo sobre o aterro sanitário de Limeira. Porque aqui ele traz sobre órgãos de fiscalização, né? Então, por exemplo, a CETESB é o órgão de fiscalização que vai autorizar o licenciamento de um aterro. Então, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar lá no Conselho de Limeira, em 2017, eles estavam fazendo uma solicitação de licença para a CETESB para fazer um alteamento. Então, na verdade, não era ampliar em área, mas poder colocar mais resíduo em cima daquele que já tinha. Então, por exemplo, no caso da CETESB, que é um órgão de fiscalização, ele entra aí. Ele vai fornecer uma licença, mas, em contrapartida, o município tem que fazer todos os estudos necessários, né, para que aquilo que é o objeto, né, nesse caso aqui, o alteamento de um aterro, não tenha influência negativa no meio ambiente. Então, é isso que eu posso trazer para vocês no caso da fiscalização, né? A CETESB, no caso de fiscalização dos empreendimentos, né? E, inclusive, os resíduos gerados nos empreendimentos, né? Existe o CADRE, que é aquele certificado de resíduos, no qual, se um empreendimento ele gera um resíduo, ele tem que apresentar para a CETESB, para ser licenciado, um CADRE, um certificado dizendo que tipo de resíduo é esse e para onde esse resíduo vai, né? Qual vai ser a destinação dele. Então, aí que entram os órgãos de fiscalização. Espero ter respondido, Dimas. Muito obrigado pela pergunta. William, o que eu estou chamando a atenção é tipo o efeito Brumadinho. O efeito Brumadinho, porque, na verdade, assim, nós tínhamos resíduos, né, que eram mal armazenados, né, e que acabaram rompendo um dique, né, e acabaram, vamos dizer assim, provocando um prejuízo ambiental, social e humano muito grande, né? Nesse sentido, por isso que eu falei, como é que está sendo, por exemplo, lá em Limeira, nos casos que você estudou, a atuação do Ministério Público, eu também sou formado em Direito, como é que está sendo a atuação do Ministério Público, né, na fiscalização das políticas ambientais nesse aspecto, né, de fiscalização dos resíduos sólidos? Foi isso que eu quis colocar. Certo. Eu não vou conseguir te responder isso, Dimas, porque eu não tenho conhecimento sobre como que o Ministério Público está atuando
nessa questão de fiscalização. Eu apenas ouço questões em Limeira, não só com resíduo sólido, mas, por exemplo, com despejo, né, de efluentes não tratados, por exemplo, em córregos assim do município. Eu só ouço falar do Ministério Público nesse momento, quando algo já foi feito, quando o prejuízo já foi realizado. Mas eu não consigo te dizer agora como é que o Ministério Público tem feito em questões assim para verificação se está sendo cumprido, se não está, com relação aos resíduos sólidos. Vou ficar te devendo. Muito bem. Enquanto eu vou lendo aqui o chat, que tem uma discussão paralela aqui muito pertinente, eu queria só uma pergunta rápida, William, sim, para você ir pensando aí. Como que você teve uma habilidade muito, né, muito sofisticada aí para fazer essa apresentação do caso de Franca, creio que, né, pegando todos os dados aí nos sites e tal, e você falou de uma indicação de 46º, isso da cidade, isso é Brasil? Isso é Estado. Isso é Estado. Ah, tá. Então, e a minha indagação é exatamente sobre isso, né? Qual que é o nível desses indicadores? Falar essa verdade nua e crua aí da condição, enfim, ambiental, social das cidades, assim, qual que é o critério aí, né? Você chegou a falar lá que nas cidades sustentáveis tem lá uma exigência para que esses indicadores sejam postados e tal. Como é que funciona tudo isso? Essa é a minha indagação. Mas só para... Aqui, ó, minha filha vai falar que o gato saiu lá de cima da casa. Ela queria que eu fosse pegar. E aí, passando aqui, eu queria falar, depois eu já passo a palavra para o Ricardo, que ele vai fazer a próxima pergunta, sobre a questão da reciclagem, do vidro e tudo mais. A Beatriz e a Natália também, né, disseram aqui do lado que existe uma questão, porque essa condição aí torna mais barato, então os catadores não se interessam tanto, e a Beatriz falou também que não é só vidro, que tem, né, tem outros materiais também, então eu achei muito legal essa discussão aqui nesse movimento aqui paralelo, né, queria pôr... eu vi aqui, ó, a Natália fala 5 centavos por quilo de vidro, né, que ela fez um trabalho. Isso, exatamente. E a Beatriz também fala que é mais barato, né, a compra dos reciclados, é mais barato você produzir do que você comprar o reciclado. Por isso que acaba o valor, né? Indo na questão colocada pelo Alexandre anteriormente, né? E depois, eu passo então o Ricardo. Ricardo, se você estiver aí, você pode fazer a questão. E depois que o Ricardo acabar, eu passo para a professora Clauciana, para de repente já encaminhar esse encerramento. Eu gostaria muito que você fizesse parte nessa oportunidade aí de fazer esse encerramento com o seu, né, ex-aluno, com esse amigo do William aqui, né? Então, o Ricardo pode fazer a pergunta, por favor. Ricardo, o seu áudio está desabilitado, a gente não está conseguindo ouvir. Boa noite, William. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns pela tua apresentação. Eu, particularmente, sou extremamente grato, porque me é um tema caro, mas eu pouco sei sobre ele. E durante aquele ano em que a gente teve as matérias, as leituras, e eu tive a possibilidade também de ver alguns vídeos a respeito dessa temática dos resíduos sólidos, me pareceu entender que em certos países, como o Japão, a Alemanha, a Holanda e alguns outros, os resíduos sólidos eles são praticamente 100% de alguma forma tratados. O descarte na natureza, se não é zero, é praticamente zero. E é claro que há a usina de reciclagem, mas existem também as usinas de incineração pura e simples, com, digamos assim, poluição zero. Então, quer dizer, é uma tecnologia que deve ter o seu custo e a sua sofisticação. O fato de nós termos um país tão grande, onde parece fácil, simples e imediato enterrar o lixo,
Será que é isso que nos leva a não termos, digamos, as políticas mais adequadas, já desenvolvidas e como prática disseminada, ou a questão da tecnologia e do custo é um vínculo que nos impedirá durante muito tempo de termos políticas adequadas? O que você acha? Muito obrigado. É Ricardo, né? Ricardo, isso. Ricardo, obrigado pela sua contribuição. Vamos lá. Vou começar falando sobre o enterrar o resíduo, né? Eu acho que essas duas coisas que você falou faz sentido. A questão de você ter muitas áreas, né, para você poder enterrar o resíduo. Então, acho que isso contribui para que a gente continue fazendo isso, né? E aí, com isso, a gente não tem muita preocupação de ter uma alternativa, né? Por mais que ela seja cara, por mais que seja difícil. Então, acho que isso daí anda em conjunto, né? Eu acredito que a gente não tenha muitas políticas públicas eficientes ainda com relação a isso, porque eu acho que, vamos dizer assim, não bateu ainda na nossa porta efetivamente. Então, a gente está meio que... aquilo, a gente joga o lixo para fora de casa, né? Só que, na verdade, a gente está na nossa casa, que é o mundo, né? Que é o nosso ambiente onde a gente vive. Então, a gente, na verdade, aqui no Brasil, beleza, tem bastante lugar para jogar fora, então vamos continuar fazendo isso, a gente se preocupa com isso depois. E esse é o meu entendimento. Mas, obviamente, também tem a questão do custo, né? Que outras alternativas elas podem ter para o país, e também tem um pouco de consciência também, e que eu acredito que essa consciência a gente vem ganhando nos últimos tempos, e eu acredito que tem países que são os ditos desenvolvidos e tal, já passaram por muita coisa e já quebraram muita cabeça, exploraram outros lugares também, e hoje eles estão lá, lindos, maravilhosos, reciclando as coisas, e o lixo está aqui. É isso. Muito bom, muito legal. Obrigado. Eu já vou agradecendo aqui, mas eu queria passar para a professora Clauciana para encaminhar algumas considerações. Por favor, professora. Oi, obrigado. Eu gostaria de dar parabéns, William, foi muito clara, como sempre, né, sua fala. Eu acho que contribuiu bastante aí com o programa e com a diversidade de pessoas que estão aqui nessa discussão. Porque, na verdade, quando a gente traz esse estudo, né, William, que a gente achou interessante aí, a gente está dando um eixo de reflexão para que as pessoas vejam que é preciso ter indicadores, monitorar indicadores, e quando a gente fala aí no exemplo de resíduos sólidos, a gente pode estar verificando que não é falta, no caso do Brasil, não é falta de legislação, não é falta de políticas estaduais, federais, mas é falta de políticas públicas, de ações, de boa vontade em muitos casos, né? Então, as meninas citaram aí, várias pessoas citaram aí no chat, e realmente eu acredito que falta a prática, falta a inteligência no planejamento de gestão, que é o que o próprio programa aí que a gente está agora pede, né, nas políticas públicas. O maior problema dos resíduos é isso, a gente cria esses indicadores para monitorar, verifica questões que podem ser aplicadas com simples alternativas, às vezes com algumas tecnologias, mas por algum motivo, vários motivos, o poder público muda-se gestão e deixa aquele projeto e só vai atuar no momento de uma fiscalização, infelizmente, e de uma autuação. Então, realmente a gente enterra dinheiro, isso a gente discute muito nas aulas com os colegas, e é aquilo, né, a hora que o Brasil enxergar que ele tem uma legislação, que ele pode ter outras alternativas, que ele pode monitorar esses indicadores, não só para resíduos, tá, pessoal, quem está assistindo, dá para se fazer esse levantamento, os indicadores que o William trouxe, quem quiser ter acesso depois no artigo, aí no estudo, eu compartilhei no chat, ele vai desde social, econômico, ambiental, foi uma discussão bem grande para a gente saber que esses indicadores poderiam gerar políticas públicas, e dessas políticas públicas gerar ações.
concretizar realmente isso. Então, acho que essa é a grande sacada, né? A grande dificuldade aí de qualquer instância do poder público. E realmente, é não deixar acontecer, não deixar gerar e sempre estar olhando, monitorando isso. Legislação não falta realmente a inteligência dos nossos governantes e a educação da nossa população, da nossa comunidade, para poder gerar ações realmente e evoluir nesse sentido. Talvez por isso a gente tenha uma grande diferença aí cultural de outros países. Eu acho que, William, você está de parabéns aí, eu acho que o pessoal se animou bastante com o tema, porque ele está no nosso dia a dia, né? Não tem como a gente jogar para fora de casa, porque ele vai voltar, ele está no nosso meio. Então, agradecer a oportunidade, a Alexandre, de ter confiado no tema e espero que o pessoal tenha gostado, né, William? É isso aí. Obrigadão aí. Obrigado, professor Alexandre. Imagina, muito obrigado, né? Professor Aguinaldo, alguma consideração? Eu só quero agradecer mais uma vez, William, muito obrigado em nome do programa. Quero registrar aqui também algumas pessoas que estão sempre aqui, obviamente que agradeço a todos, mas a professora Maria Cristina Piana, minha colega no programa de pós-graduação em serviço social, está sempre aqui, pude ver aqui. A Márcia Cunha, minha ex-orientanda de mestrado no programa de serviço social, que no Lapidando Ideias da semana retrasada falou sobre mobilidade urbana, também está aqui. Meu amigo de faculdade, Alexandre Pisse, que está sempre aqui acompanhando a gente também, e certamente pôde se deleitar com a apresentação do William. E, mais uma vez, o Dimas, muito obrigado. Além de nos prestigiar, também contribuiu com perguntas muito pertinentes, com provocações bastante agudas aí. Gente, muito obrigado a todos vocês. E agradecer a professora Calciana também, que foi quem indicou, um dos seus melhores alunos aqui. Obrigado a todos. Alguma consideração, William? Fica à vontade. Eu queria agradecer primeiro aí os amigos da Unesp, a galera que eu vi aqui, a Cíntia, a Beatriz também, o Rodrigo, que eu consegui identificar, foram esses daqui, da Unesp, deixa eu ver, o pessoal da Unicamp também, que está participando. Agradecer a professora Calciana, que sempre acreditou aí no nosso trabalho, a gente vem trabalhando juntos, não vamos parar por aí, vamos seguir adiante. Queria agradecer aos professores Alexandre e Aguinaldo pelo convite e o programa aí, e também o Lapidando Ideias, que é uma ótima iniciativa, trazendo vários temas aí com relação às políticas públicas. E falar para o pessoal que está me chamando de professor, que eu não sou professor ainda, mas quero ser. Não é porque não quer ainda, viu, William? Já tem com ele. Leva todo jeito. Já estou professor. Olha, gente, obrigado mesmo de coração. E assim, a gente segue em contato com o próximo Lapidando Ideias. Fica aqui o convite para o CIPEDS, o quarto CIPEDS. Inclusive, apareceu o terceiro CIPEDS aqui como um endereço, né? Eu não sei quem que está lá, mas eu falei que o terceiro CIPEDS está vindo aqui convidar para o quarto, né? CIPEDS, que vai acontecer em outubro, as inscrições para apresentação de trabalho vai até agora, dia 8, né? Então, fica aí, reiterado o convite, né? Um abraço a todo mundo, né? Seguimos em contato e por uma vida não fascista, né? Não esqueçamos disso. Um abraço. Sim. Abraço para todo mundo. Obrigado, William. Um abraço. Falou, pessoal. Obrigado. Um abraço, boa noite para todo mundo.